para alcançar o céu. Eu vou fazer porque se eu deixar de fazer, eu não vou para o céu. Então a gente vai e pende para o lado legalista. Só que eu aprendi que eu devo fazer não para merecer o céu, porque o céu é dado de graça. Mas eu devo fazer por gratidão, em reconhecimento àquele que um dia morreu na cruz do Calvário por mim. E quando a gente vai aqui para 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, os 3 primeiros versículos nos diz o seguinte: Paulo: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a quem? A Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Existem pessoas que acreditam que a santificação é algo que acontece do dia para o outro. Então, automaticamente essas pessoas já começam a fazer obras, praticar obras e obras e obras e obras e obras e obras e obras, porque desejam no fundo do seu coração serem santas. Só que a palavra do Senhor nos mostra que a santificação não é algo estático, mas é algo progressivo, é um caminho, não é algo que se alcança do dia para o outro, mas é um tempo da vida toda. E o que a gente acabou de ler nos diz sobre isso. E o versículo 2 nos afirma que, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, por um lado, vemos que aquele grupo tinha várias obras, mas não será aceita pelo céu. Por outro lado, Jesus diz que quem vai ser aceito pelo céu é aquele que faz a vontade de Deus. E quando viemos aqui para 1 Tessalonicenses, Paulo, inspirado por Deus, nos disse que a vontade de Deus é a nossa santificação. E uma coisa eu aprendi, que a santificação não é algo que eu faço, porque tudo que eu faço está contaminado pelo pecado. Quando houve a transgressão de Adão e Eva, passou-se para toda a raça humana o vírus do pecado. E toda a raça humana passou a ser pecador. Não é alguns que são pecadores, mas todos nós somos pecadores. Só que eu compreendi que a santidade, ela não é coisas, mas a santidade, ela é uma pessoa. E isso é muito importante ter em mente. Por quê? Se, por um lado, nós somos imundos, por outro lado, tem Deus, que é a própria santidade. Jesus, ele foi a própria santidade que estava no nosso meio quando ele veio há 2000 anos atrás. Jesus, ele foi a própria santidade, o varão perfeito que andou neste mundo, mostrando para você e para mim como devemos nos comportar. E quando vemos do nascimento de Jesus, a sua ida para o deserto, a sua saída do deserto, a gente percebe nas entrelinhas ali um Jesus cheio do poder do Espírito Santo. Jesus, ele refletia constantemente a glória do Pai por causa da influência, podemos dizer assim, do Espírito Santo. E isso aqui é muito forte, queridos, sabe por quê? Porque quando a gente não precisa abrir, quando a gente vai lá para Lucas 11, o versículo 13, Jesus nos afirma que vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. O contexto estava se referindo à oração, à busca pela fé do Espírito Santo. E quando chega nesse versículo, é nos dito que Jesus fala, vocês discípulos, vocês são maus. Mas só que
essa condição que Jesus falou para os discípulos não era algo somente deles, mas era uma condição da raça humana. Vocês são maus, porque vocês nasceram assim, nasceram pecadores. Vocês são maus. E vocês que são desta forma, vocês dão o melhor de vocês para os vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, que não é mau, que é perfeito, que é santo, que é soberano, que habita nos mais altos céus, vos dá o Espírito Santo. O vós que sois maus está em contraste com o Pai Celestial, e as boas dádivas dos homens que são maus está em contraste com a vinda do Espírito Santo. E quando a gente olha, voltando aqui para 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, a gente percebe que a vontade de Deus é a nossa santificação. Só que a santificação, como falamos, ela é uma pessoa. Então é necessário que o Espírito Santo habite em você e em mim para que brote o fruto dele. Porque a santificação não é impecabilidade, mas é demonstrar o fruto do Espírito Santo dia após dia. É o amor que brota do coração de maneira espontânea. E este amor que brota de um coração de maneira espontânea não provém do ser humano. Porque nada de bom está inerente ao ser humano. Por isso que precisamos constantemente, queridos, do Espírito Santo em nossos corações, para que Ele viva em você e em mim, e para que brote a santidade, para que brote o amor, para que brote a bondade, e assim Ele nos conduza neste caminho de santificação. E vemos aqui que a vontade de Deus é a santificação. E vimos também que é o Espírito Santo que produz a santificação em nosso coração. E quando a gente vai aqui agora para Gálatas, vamos lá? Gálatas capítulo 1. Estamos concluindo. Gálatas capítulo 1. O versículo 3 ao versículo 5, agora vai mostrar algo que está conectado à vontade de Deus. O versículo 3 de Gálatas capítulo 1 nos diz o seguinte, ó: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. 5, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então a gente percebe aqui algo que está conectado com a vontade de Deus Pai, que foi a entrega de Jesus. Então, a entrega ela está conectada à vontade, e a vontade é a santificação. E se a vontade é a santificação e a entrega está conectada com vontade, então a gente percebe nas entrelinhas que a entrega também, ela faz parte do processo da nossa santificação. E o interessante nesse versículo é que está falando da função e o propósito que Jesus ele veio fazer aqui nesta terra. Ele veio se entregar por nossos pecados, a substituição. Veio morrer por cada um de nós. E assim, morrendo por cada um de nós, ele fez a vontade de Deus. A santificação, ela envolve a entrega. E a entrega também envolve a morte. E no nosso caso, envolve a morte do eu. E se a santificação é uma estrada, é um processo, é durante toda uma vida, nós podemos concluir, segundo 1 Coríntios 15, que dia após dia devemos morrer. E louvado seja o Senhor, porque quem nos impulsiona
a tomarmos essa atitude é o Espírito Santo. Por quê? Porque nossa tendência já é contaminada, é sempre, infelizmente, inclinada para o mal. Então é necessário termos algo que é bom, habitando em nós e nos influenciando para algo que é correto. Então a gente percebe que Jesus ele só vai receber aquele que faz a vontade de Deus. E vimos que a vontade de Deus é a santificação. E vimos que a vontade de Deus ela está ligada à entrega. E a entrega está ligado à morte. E Paulo fala, morrer dia após dia. E eu concluo com Isaías, capítulo 53. É outro versículo, outro texto, né? É um capítulo messiânico. Agora vamos ver que quando nos disponibilizamos, quando nós decidimos nos entregar a querer viver a vontade de Deus, existem algumas consequências. Por quê? Porque Jesus, que foi a própria santidade em pessoa, se entregou a Deus e vivia a vontade de Deus. E vamos ver nesse versículo que quando ele cumpriu a vontade de Deus, houve algumas consequências. Isaías 53, a partir do versículo 3, vai nos dizer o seguinte, sobre Jesus. Ele era desprezado. E o mais, o quê? Rejeitado. Entre quem? Os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Não queria nem estar perto. Era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos, da raça humana. Ele, Jesus, foi oprimido. Ele, Jesus, foi humilhado. Mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, a alma morre, não é imortal. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor, olha só, prosperará nas suas mãos por toda a eternidade. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, perdoará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto
derramou a sua alma, a sua vida na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores fez o quê? Intercessão. A partir do momento que Jesus encarnou nesta terra, e ele estava disposto a cumprir a vontade do Pai, a se entregar ao Pai e a fazer a vontade do Pai, vinha dentro desta bagagem algumas consequências. Quais? O texto nos respondeu: Jesus ele foi desprezado, não foi aceito por todos. Jesus ele foi rejeitado, nem todos queriam estar perto dele. Jesus, as pessoas escondiam o rosto dele, embora multidões o seguiam. E o texto continua dizendo que ele foi transpassado, ferido. O texto continua mostrando que ele foi moído. O texto continua mostrando que ele foi oprimido. O texto continua mostrando que ele foi humilhado. Sabe, a partir do momento que você e eu tomamos a decisão de nos entregarmos ao Senhor e de vivermos a vontade do Senhor, pode ter certeza que não iremos ser aceitos por todos. As amizades começam a ser desfeitas. Os laços começam a ser desfeitos. Por quê? Porque a partir do momento, caminhos vão sendo traçados, caminhos vão sendo divididos. Só que o que me chama mais a atenção nesse texto é que a partir do momento que essas pessoas agiram dessa forma para com Jesus, Jesus ele ficava calado. Jesus ele ficava em silêncio. Era o chicote tacando no rosto dele, mas ele intercedendo. Era humilhado pelos soldados, mas ele em silêncio. Era cuspido no rosto, mas ele de olho fechado. Jesus cheio do Espírito Santo. Conversando com um amigo, falei para ele que ser cristão é para cabra macho e para mulher valente. Por quê? Porque ser cristão é que devemos ter em mente que devemos estar dispostos a querer viver a vontade de Deus, ainda que doa na nossa alma. Ainda que doa no nosso interior, a vontade de Deus, ela tem que permanecer. Não devemos agir contra as pessoas porque elas estão agindo de maneira incorreta conosco, mas devemos agir contra elas seguindo o princípio bíblico. E para isso é necessário o Espírito Santo. É necessário, queridos, o Espírito Santo em nossa alma, nos impulsionando a quando levarmos uma tapa, darmos a outra. É necessário o Espírito Santo em nossa vida, nos impulsionando a quando falarem mal da gente, a gente falar bem da pessoa. É necessário o Espírito Santo em nossa vida para quando estivermos sendo perseguidos, a gente passe a orar pelo indivíduo. Por quê? Porque por natureza somos maus. Por natureza somos inclinados a rebater. Mas é necessário o Espírito Santo para modificar a nossa natureza. A natureza divina em nosso ser. O fruto do Espírito Santo. Trazendo o amor, a bondade, a paciência. O fruto que é celestial. Então Deus convida você e eu a tomarmos uma decisão e a darmos um passo para querer viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Quer você e eu tomar essa decisão? E Jesus ele falou,
Existem dois caminhos, o estreito e o largo. Ele falou que existia a porta, existia o caminho e existia a vida eterna. Ele falou o plano da salvação. A porta, justificação. O caminho, santificação. Vida eterna, glorificação. Só que a porta, ele mostrou que a porta ela é estreita. E nem todos querem entrar por essa porta. Por quê? Porque vai de contramão com o nosso eu. Que o Senhor nos ajude a tomarmos a decisão de vivermos a vontade do Senhor. Não é fácil, é claro. É uma guerra. Mas Deus ele está disposto a habitar em você e em mim e conduzir nossas vidas. Quer você e eu tomar essa decisão em prol do Evangelho? Vamos nos colocar de pé para falar com o nosso Deus. Pai, viver a Tua vontade é impossível. Nós somos pecaminosos, nós somos maus, somos impacientes, nós somos impuros, orgulhosos, egoístas. É necessário, Senhor, que o Senhor quer a bondade em pessoa. É necessário que o Senhor quer a paciência em pessoa, a mansidão em pessoa, o amor em pessoa, habitar em cada um de nós, para que o Senhor nos influencie para o bem. Nos ajuda, Pai, nessa batalha espiritual contra cada um de nós e contra Satanás. Muito obrigado, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se o Senhor pediu para vivermos a Tua vontade, é claro que o Senhor está disposto a viver em cada um de nós para que a Tua vontade brote. É claro que o Senhor está disposto a nos conceder poder, está disposto a nos conceder a maior autoridade do céu, a divindade. Louvado e exaltado seja o Seu nome, ó Pai, por toda a eternidade. Porque o Senhor, que é soberano, puro, santo, perfeito, quer viver e habitar em seres imundos, impuros. Que tamanha humildade, Pai. Louvado seja o Teu nome. Habita em nós, Senhor, e dirige nossa vida. Perdoa os nossos pecados, Paizinho, nossas más intenções, e dirige nossa vida para sermos aceitos pelo Senhor. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.